Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Aba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Aba Play. Aba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Aba Play. Os discípulos passaram 3 anos e meio com o Messias, Jesus. Eles foram testemunhas oculares da sua vida, dos milagres, da sua palavra, morte e ressurreição. Eles receberam a grande comissão, sentiram a urgência em cumprir este chamado. Eles frequentaram a melhor escola bíblica que já existiu e receberam um treinamento teológico e prático em assuntos espirituais relativos às coisas do reino de Deus, pelo mestre de todos os professores. Agora, o Senhor Jesus estava indo embora e precisaria de alguém para substituí-lo. Esta provisão deveria ser encontrada em Deus. Quando lemos o Evangelho de João, examinamos o Espírito Santo como conselheiro ou consolador, e até como o advogado. No texto grego, de alguns versículos, ele é chamado de Paracletos. No grego, para significa ao lado, e kletos significa chamado. Portanto, Paracletos significa chamado para ficar ao nosso lado, ou alguém convocado para estar ao seu lado para ajudá-los. E ainda aquele que defende a causa de outro perante um juiz, um defensor, um advogado de defesa, alguém que dá socorro ou é um consolador. O texto grego destes versículos do Evangelho de João, que olharemos agora, traz à tona o significado mais completo da palavra usada para o Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que após sua ascensão eles não ficariam órfãos, mas teriam sua presença com eles na pessoa do Espírito Santo. Jesus teve o poder do Espírito Santo repousando sobre ele para o seu ministério terreno. Os discípulos também precisariam do poder do Espírito Santo para o seu ministério e para cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Jesus lhes concedeu o seu poder no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos no cenáculo, como o Senhor Jesus havia prometido. Jesus liberou a unção do Espírito que estava sobre ele para cair sobre seus discípulos neste dia de Pentecostes, descrito em Atos 2. Vemos isso ilustrado no Antigo Testamento, quando lemos o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão era um sumo sacerdote e tipifica o Messias, o nosso Senhor Jesus. Quando Arão serviu como sumo sacerdote, ele foi ungido com óleo derramado sobre sua cabeça, que desceu sobre ele, sobre as suas vestes, e não tocou em sua carne. Isso apontava para Jesus, que foi ungido com o Espírito Santo.
Após a sua ascensão, a unção nele fluiria para os discípulos no Pentecoste, assim como o óleo escorria sobre as vestes de Arão, representando o corpo do Messias, e conectado ao seu corpo, a cabeça, o próprio Jesus. Não foi nada que a vontade carnal do homem pudesse produzir, mas totalmente uma obra de Deus. E isso é ilustrado pelo fato de que o óleo da unção derramado sobre a cabeça de Arão e escorrendo sobre as suas vestes não toca a sua carne. Agora, o mesmo poder que o Espírito Santo concedeu aos 120 no cenáculo, no dia do Pentecoste, é o mesmo poder que Jesus forneceu para nós, como seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Agora vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. Aqui nos é informado que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Ele não iria e viria, mas estaria permanentemente presente conosco durante toda a nossa vida. Ele seria alguém chamado para estar ao nosso lado e nos fortalecer. Sem sua presença e poder, não podemos realizar nada para Deus. Nem podemos viver da maneira que Deus pretende que vivamos. Na pessoa do Espírito Santo, Deus nos deu um verdadeiro amigo, guia e conselheiro, tanto em assuntos espirituais como temporais, relativos à nossa vida neste mundo. Ele seria alguém capaz de entrar em todas as situações e circunstâncias da vida. Mas é importante ressaltar que ele é dado apenas para aqueles que amam o Senhor. E mesmo não sendo perfeitos, estão dispostos a serem obedientes. A palavra obediência e fé faz parte de toda a nossa trajetória, desde a primeira aliança feita com Abraão. Sim, o próprio Deus requer de nós essas duas coisas, obediência e fé. Sem essas duas coisas, nós não poderemos viver os teus propósitos nesta terra, e muito menos cumprir a tua vontade. Se quisermos experimentar a obra do Espírito Santo, como cristãos, devemos estar dispostos a ser obedientes ao que ele já revelou na Bíblia e ao que devemos dizer e fazer. No entanto, Jesus disse: se me amas, faça o que digo. E a implicação é que se você tem vontade de fazer isso ou não, faça-o de qualquer maneira, como um ato de fé e não um ato emotivo. Nossa fé é a fé da obediência. Se estivermos dispostos a ser crianças obedientes, então o Espírito Santo está presente para nos capacitar e nos fortalecer de maneira sobrenatural, para caminharmos em sintonia com Ele, encontrando a paz de Deus, que não se equivale a nada humano. O poder do Espírito Santo está disponível para você e para mim. E acredite, Ele está mais disposto a transmitir o seu poder e amor a nós do que nós estamos dispostos a recebê-lo. Tão grande é o seu amor por nós e pela humanidade perdida. O Espírito Santo vem para estar conosco para sempre, mediante obediência a Jesus e a sua palavra. O Evangelho de João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O próprio Espírito Santo não é apenas um aspecto da verdade, mas o Espírito de toda a verdade. Ele nunca mente ou nos revela nada que vá contra a verdade de Deus. Ele nunca diz nada inconsistente com a palavra. Ele é Deus Espírito. E sua vontade está completa e em harmonia com a vontade do Pai. Os não salvos não o conhecem ainda. E por conta disso são espiritualmente ignorantes no que diz a respeito às coisas do reino de Deus. Porque as coisas espirituais são reveladas pelo Espírito que vive no interior daqueles que o receberam.
O novo nascimento e o batismo, ou o enchimento com o Espírito Santo, são duas obras separadas e distintas do mesmo Espírito. Podem e devem ser simultâneas, como aconteceu em Atos 2. Quando nascemos espiritualmente do alto, somos alistados na família eterna de Deus e comissionados para o seu serviço. E é quando somos batizados com o Espírito Santo que recebemos as armas espirituais que precisamos para travar batalhas espirituais, destruindo fortalezas também espirituais em nossa vida e na vida de outras pessoas que amamos. E não só as que amamos, porque nós somos chamados para interceder também pelos nossos inimigos, não é mesmo? Você nunca envia nenhum soldado para a batalha sem também fornecer-lhe armas para lutar. E é isso o que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não do erro. Ele vive em todos que renasceram espiritualmente do alto. João 14, 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora somos informados que o Espírito Santo é o nosso professor em assuntos espirituais. Ele nos ensina tudo o que precisamos saber para o nosso bem-estar espiritual. Então, ele nos capacita a discernir o erro, tanto doutrinário de pessoas que estão nos ensinando, quanto da nossa vida, o nosso dia a dia. Ele é quem conhece as coisas profundas de Deus e revela para nós. Ele representa o próprio Messias na terra. Não é o Papa de Roma. Brincadeiras à parte, não é mesmo? Hebreus 7:24 diz: Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se chegam a Deus. Porquanto vive eternamente para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Está aqui o nosso sumo sacerdote, está aqui o nosso intercessor. E aqui deixa claro que é eternamente. Então, começou com a vinda de Jesus, mas permanecerá com a sua volta e por toda a eternidade. Ele intercede por nós e é por isso que a oração do justo é ouvida. E é por isso que a sua oração é tão importante. Você não pode achar que a sua oração está sendo mal ouvida ou nem ouvida. Pelo contrário, nós temos um intercessor para nós. Enquanto você o ama e vive em obediência e fé, ele estará intercedendo por você. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas que precisamos saber para viver uma vida plena. O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, diz: Quando vier o conselheiro, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo não se promove, ele promove o próprio Messias, nosso Senhor Jesus. Nestes versículos do Evangelho de João, a respeito do Paracletos, somos informados de 4 coisas sobre ele. Primeiro, ele nos foi dado para estar conosco para sempre, mediante a obediência produzida pela fé salvadora de Cristo Jesus. Segundo, ele é o Espírito da verdade que habita em todos que renasceram espiritualmente do alto. Terceiro, ele é quem nos ensina todas as coisas que precisamos saber para viver a vida de um cristão em uma nova aliança com Jesus. Quarto, ele sempre aponta para o Senhor Jesus, não para ele mesmo, para seus dons ou para aqueles que exercem os seus dons. Qualquer pessoa que conheça a Deus Pai e Deus Filho, mas que não esteja pessoalmente familiarizado com Deus, em espírito, ainda não alcançou plenamente uma revelação bíblica a respeito do Espírito Santo. Ele não é apenas uma doutrina bíblica que consideramos verdadeira, mas um verdadeiro conselheiro,
Consolador. Alguém que revela a verdade espiritual e tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade nesta atual geração má, adúltera e perversa. Ele é aquele que Deus designou para nos ensinar, guiar-nos e conduzir-nos a toda a verdade e à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando estivermos totalmente rendidos a Ele. Na pessoa do Espírito Santo, temos um amigo e guia amoroso, totalmente da parte de Deus, e que sempre deseja que o conheçamos melhor. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Evangelho de João 16, versículo 9, no que diz respeito ao pecado, porque os homens não acreditam em mim. O pecado do qual o Espírito Santo convence os homens e mulheres é o pecado da incredulidade em Jesus, o eterno Filho de Deus e aquele que morreu pelos nossos pecados. O Espírito Santo convence as pessoas de pecados como adultério, assassinato e outros pecados da carne que violam as leis e mandamentos de Deus. O Espírito Santo também convence o mundo da justiça. Evangelho de João 16, versículo 10 diz, no que diz respeito à justiça: porque vou para o Pai, onde vocês não poderão mais me ver. O Espírito Santo revela às pessoas a verdadeira natureza do caráter de Jesus. Essa pessoa precisa ver a necessidade de uma vida que agrade a Deus. Mas esta vida não pode acontecer pelo seu próprio esforço ou vontade humana, por causa do poder do pecado que domina a sua vida. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue se libertar. E ela continua a violar as leis de Deus. A obra do Espírito Santo vai mostrar para homens e mulheres que falta justiça e que ninguém pode se igualar aos padrões justos de Deus, se não for pela força do Espírito Santo. À medida que aprendemos a andar pela fé em Jesus e na palavra, e em obediência, Ele mudará progressivamente os nossos desejos para se alinharem com os seus, que são os desejos de Deus. O Espírito Santo convence o mundo do julgamento. Evangelho de João 16, versículo 11, no que diz respeito ao julgamento, porque o príncipe deste mundo agora está condenado. As pessoas não salvas neste mundo vão ser condenadas por um julgamento que está por vir. E só o Espírito Santo pode trazer esta convicção para o mundo. Em breve Jesus voltará e Ele virá com o seu tribunal de Cristo. Neste, apenas os salvos poderão fazer parte, pois receberão o seu galardão. Após o milênio ou as bodas do Cordeiro, haverá o tribunal do trono branco e neste, todos os ímpios serão julgados. E aí é o Senhor que decidirá o que acontecerá com cada um. O Espírito Santo hoje consegue trazer este discernimento para aqueles que já sabem que um dia haverá um julgamento. Então, nós, que temos o Espírito Santo, precisamos interceder, orar, buscar, dar testemunho vivo de uma vida santa, para que outros que ainda não o conhecem possam ser alcançados e, porventura, possam vir a ser salvos. Esta é a nossa missão, esta é a sua missão. Vamos juntos comigo nessa jornada. Eu te ajudo e você me ajuda. E juntos seremos parte do reino de Deus nesta terra. Deus abençoe e até o próximo vídeo.